Olá, tudo bom? Sou o pastor Edinaldo Souza. Estou aqui mais uma vez, aqui no final de dezembro. Eu acho que hoje é dia 14 de dezembro. Quero trazer um despertamento para a sua vida, para a sua mente, para você que é cristão ou que tem desejo de ser cristão, ou que passou muito tempo em igrejas que falaram a mentira para você e você hoje vive com medo. Eu quero trazer um esclarecimento. Antes, compartilhe no Face, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe, porque aqui é verdade do Evangelho, não misturado, nem dentro do sistema religioso. Eu não me considero um evangélico, porque evangélico não segue a Bíblia, o cristianismo de fato. Mas vamos lá. Eu quero falar para vocês sobre a maior mentira do mundo evangélico. Vou repetir, ó. A maior mentira do mundo evangélico, ensinada por pastores das televisões, pastores aí perto da sua casa, igrejas históricas, igrejas pentecostais, neopentecostais, tradicionais, enfim. Eles estudam, tem muitos deles que são bacharel em teologia, fez pós-graduação em teologia, como por exemplo, vou dar o nome de um aqui, o Hernandes Dias Lopes, da Igreja Presbiteriana. Ele vai dar curso como professor em pós-graduação em bacharel em teologia. Porém, ele ensina a predestinação. Ele ensina que até crianças vão para o inferno na doutrina, no ensinamento da presbiteriana. Mas isso não é a maior mentira. A maior mentira é o dízimo obrigatório. Dízimo obrigatório na nova aliança não existe. Devorador não é demônio. Eu tenho um curso completo. Se você quiser, você manda o seu WhatsApp, e eu mando para você, envio para você, de graça, esse curso completo sobre isso. Mas eu quero falar o seguinte para você, como é difícil você entender. Tem uma pessoa, por exemplo, você pode ser esta pessoa, que passou 10 anos em uma igreja dessas aí, mundial, universal, e mais alto, essas por aí, essas neopentecostais. E você foi, durante esses 10 anos, 2 vezes no culto, 2 vezes por semana. Nessas 2 vezes, com certeza, você ouviu falar, foi ensinado a você, dízimo obrigatório. E se você não der o dízimo, você é ladrão e vai para o inferno. Essas 2 vezes por semana. Se você fazer uma soma de 10 anos, você ouviu 900 e quase 1.000 vezes que você que não der o dízimo obrigatório, você vai para o inferno e é ladrão. Aí muitas vezes a pessoa sai desse sistema mentiroso e fica um tempo sem dar o dízimo. Aí a vida, para todo mundo, até para dizimistas também, fica difícil. Não consegue comprar uma coisa, quebrou outra, a vida está difícil, ficou desempregado, como dizimista também fica desempregado, não era para ficar, né? Dizimista fiel fica desempregado também, mas não era. Segundo os preceitos que eles ensinam, a maior mentira do dízimo obrigatório. Então, aí a vida fica difícil, está complicado, alguns passam até necessidade, aí fica aquilo na mente, lá no subconsciente. Vai dizer assim: rapaz, você está nessa situação aí, desempregado, as coisas estão dando errado. Isso é porque você não dá o dízimo. Por que fica isso na mente? Aí você fica com medo, a pessoa fica com medo, não dá mais o dízimo na mundial, universal, internacional, não dá o dízimo mais nela, porque já saiu, mas dá em outra. Com medo de realmente ser ladrão e ir para o inferno. Você está sendo ainda vítima dessa pregação maldita. Eu repito, eu estudo a Bíblia, eu nasci no Evangelho, eu sou pastor há 36 anos, eu estudo essa parte. A maioria dos pastores dessas igrejas evangélicas, que eu não sou evangélico, eu sou cristão, eles ensinam isso e fica na mente, no subconsciente. E às vezes a pessoa acha que é o Espírito Santo que está tocando nela para ela dar o dízimo. Não, não é. Não é. Se liberte.
Se liberte dessa prisão. Dízimo obrigatório não existe na nova aliança. Jesus Cristo aboliu as leis cerimoniais, não a moral. Você entende disso? Se você quer entender, você entende. Quem não quer, o pior cego é aquele que não quer ver. Primeiro ponto. As leis cerimoniais é da nova aliança, não da velha. Mas você vai ouvir um pastor dizer assim, não, mas Jesus aprovou o dízimo lá em Mateus 23. Ele disse para os fariseus, olhou para os fariseus assim, olha, vocês dão o dízimo do cominho, da hortelã e tal, mas vocês não praticam a fé, a esperança e o amor. Faça isso, você deixar de fazer aquilo. Aí eles afirmam que, tá vendo aí? Dízimo no Novo Testamento. Aí querem afirmar que Jesus aprovou o dízimo. Não, Jesus não aprovou o dízimo. Primeiro, Jesus não estava falando com a igreja, porque a igreja começou no tempo da graça, na nova aliança, depois da morte de Cristo. Jesus ainda estava vivo. Jesus Cristo estava vivendo no tempo da lei. E ele falou para os fariseus, para quem cumpria a lei, e entregasse dízimo. Como também esses hipócritas, pastores, missionários, apóstolos, esses vice-deus que tem por aí hoje, não explicam que nesse mesmo versículo aí, nesse mesmo texto de Mateus 23, sabe o que está lá escrito naquele texto? Jesus mandando um dos leprosos, que voltou só um, os 9 foram embora, curou 10. Vai ler a história dos 10 leprosos. O que é que Jesus mandou fazer? Jesus mandou ele obedecer à lei e fosse lá no templo para oferecer o sacrifício, como é dito em Moisés. Jesus falou essas frases, que é, se você não sabe, né? Se sabe, tem que... Era para saber que Jesus mandou o rapaz lá, que era cego, sacrificar uma pomba e entregar lá o sacrifício de sangue no altar de Moisés. Também esses fariseus, esses pastores, falsos pastores, apóstolos, vice-deus, não explicam que em Mateus 23 também está escrito que Jesus ordenou que aquele povo fosse circuncidado. Há uma ordem de Jesus, bem pertinho não está escrito sobre os fariseus, que Jesus mandou eles dar o dízimo, está escrito sobre circuncidado, que é cortar na parte íntima do homem a pele que cobre o órgão genital masculino. Eu não vejo nenhum pastor mandando ninguém fazer isso, mas o dízimo eles mandam, né? E ameaça. Se você não dá o dízimo, é ladrão. Isso é uma mentira. A maior mentira do mundo evangélico é dizer que o dízimo é obrigatório, que devorador é demônio. Devorador não é demônio. Outra coisa também, falando sobre o dízimo. Dízimo nunca foi dinheiro. Nunca. Nunca na história da Bíblia dízimo foi dinheiro. Mas teve alguém que passou para mim um versículo onde Moisés deu dízimo a Melquisedeque. Moisés deu dízimo, e nesse dízimo que Moisés deu tinha ouro e prata e tal. Aí querendo dizer que isso era moeda de troca. Quando a gente fala, quando a pessoa quer entender, que a pessoa não é um cego, que o pior cego é aquele que não quer ver, quando a pessoa quer realmente entender, ele entende que o que a gente se está falando, o que se está explicando, nunca foi moeda corrente, dinheiro, que eu falo, nunca foi dinheiro, moeda corrente. Na guerra, inclusive Moisés praticou isso apenas uma vez. Não está na Bíblia que ele fez de novo, não. Uma vez apenas, e era antes da lei. Explico já essa questão de antes da lei. Uma vez apenas, espólios de guerra, que tinha escudos de prata, panelas de prata, de ouro, colheres e talheres de ouro. Eu não me lembro que naquela época se ia na rua, no mercado daquela época, trocar uma colher de galfo por uma feira. Não. Existia moeda. Naquele tempo já existia moeda. Preste bem atenção. Até José comprou, não sei se foi 50, 60 moedas de prata, o túmulo do seu pai. Então já existia moeda. E o dízimo nunca foi dinheiro. E outro argumento fajuto é dizer que não é da lei porque Moisés deu o dízimo antes da lei. É um princípio bíblico, não sei o quê. Aí, veja bem. Não é porque que é antes da lei que não é da lei. Moisés estava fazendo aquilo, e aquilo ali, a lei do dízimo não foi criada no tempo de Moisés. Aquele ato de Moisés foi antes da lei, mas o dízimo foi criado na lei.
E não existe só um dízimo, existe mais de 4 dízimos. Está lá, Deuteronômio, está lá em Crônicas e Números, você vai ler que o dízimo foi criado. O dízimo foi criado, não só um, mas vários dízimos, dízimo anual, dízimo mensal, dízimo de 4 em 4 meses, dízimo da festa disso, dízimo da festa daquilo. Dízimo foi criado na lei. Se foi feito antes da lei, não quer dizer que não é prova, não é argumento para que seja feito depois da lei, que é no caso do tempo da graça. Isso é argumento fajuto. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora vamos para o dízimo da lei. O dízimo da lei, lá em Malaquias, quem não der o dízimo é ladrão. Está escrito: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Correto. Esse é o dízimo oficial. Mas esse dízimo lá em Malaquias, se você for analisar, você que não é o pior cego, que é aquele que não quer ver, se você quiser aprender mesmo da palavra e sair desse sistema mentiroso, que é o sistema evangélico, que são as igrejas evangélicas no Brasil, que além disso se tornou corrupção no meio da política, trazem objetos do judaísmo para a nova aliança, que é candelabro, a arca da aliança. É uma bagunça. E as pessoas creem porque ela vê um pastor falando um mistério, uma língua estranha, entregou uma profecia, o pastor disse que teve uma revelação, aí estão acreditando. Mas não estão acreditando no que está escrito na palavra. Analise, pastor, pastora, você que está dentro do sistema, analise Malaquias capítulo 3, comece a ler para quem é a lei do dízimo. A lei do dízimo é para a nação de Israel, ponto. Ah, mas está escrito lá outro ponto também. Lá em Hebreus fala do dízimo, sobre o dízimo de Melquisedeque ali, que foi dado o dízimo a Melquisedeque. Ali está escrito em Hebreus, o escritor dos Hebreus fez uma comparação de sacerdócios, uma comparação de lei, uma comparação da dispensação da graça e dispensação da lei. Era uma dispensação do tempo de Cristo. Então, está dizendo ali que Cristo, o sacerdócio de Cristo é maior do que o de Melquisedeque. Não está afirmando ali nada de tem que obrigação de dar o dízimo, não. E muitos pastores pregam Ananias e Safira, dizendo porque Ananias e Safira, ele fala que porque Ananias e Safira não deu, ali não é dízimo. Ananias e Safira morreram porque mentiram para o Espírito Santo, não é dízimo. Muitos, veja bem, se dízimo fosse importante, uma lei para a nova aliança, Jesus, que é da nova aliança, na hora que estava ali no altar, onde veio muitos entregar os seus melhores baús de oferta, de ouro, de prata, de tudo. E veio a viúva e trouxe 5 moedas. 3 ou foi 5. E Jesus falou que era dízimo ali? Era para ter falado. Porque ali é importante. Está escrito, deixou escrito ali. Não, não era dízimo. Como também em outros e outros fatos. Lá em Coríntios 9 fala, quando as cartas de Paulo é como um guia, uma receita para a nova aliança, para as igrejas, até as igrejas de hoje, que falou sobre casamento, separou alguns para apóstolos, outros para mestres, outros para doutores. Ali eram as cartas de Paulo, vamos dizer assim, era uma carta oficial, como que a igreja deveria se portar hoje. Então lá está escrito, lá nas cartas de Paulo, em Coríntios, em Gálatas, em Efésios, para os Timóteos, para os Romanos, toda vamos dizer assim, a regra para seguir hoje. E lá não tem escrito nada de dízimo. Pode procurar, você, pastor, que quer ser o pior cego. Enxergue. Enxergue. Agora, eu sei que é difícil você sair do sistema onde você está acostumado, né? Enxergue. Lá em Coríntios fala, cada um, nas cartas, que é oficial ali, né? Contribua. Ó, ali o apóstolo Paulo falando sobre dinheiro na igreja. Era para ele ter falado de dízimo ali, era para estar escrito ali dízimo, mas não está. Não existe dízimo no Novo Testamento. Paulo disse o quê? Cada um contribua conforme propor no seu coração. Aquilo que pouco semeia, pouco colherá. Aquilo que muito semeia, muito colherá. Ele está incentivando as pessoas a serem generosas. Num pouco semeia, não muito semeia. Está dizendo, vamos supor no dia de hoje, meu irmão, não pegue suas moedas. A gente pega a carteira, aí tem nota de 150, de 10, de 2, de... aí ele vê ali a menor nota e dá ali. Paulo está ensinando o seguinte, não dê o pior que você tem, não.
se você pode e não vai lhe fazer falta, dê aquilo que propôs no seu coração, que você propôs, não é que Deus propôs. Deus não vai propor você dar R$ 200 não, viu? Deus não vai propor no seu coração para mandar você dar R$ 1.000 não, viu? Quem vai propor isso é você mesmo. Eu proponho a dar tanto. É você que propõe. Não foi Deus que propôs a você, como diz os falsos profetas aí, né? Então, sobre essa questão de dízimo. E voto também. Faz um voto que a minha mulher, que o meu marido está no mundo. Muitas fizeram isso, né? Voto é da lei, não é da graça. Parem com isso. Deixe de religiosidade. Você que quer ser cristão e quer ir para o céu, pare com isso. Abandone isso. E outra coisa também, para ser salvo não é preciso, para ter a salvação, você ser membro de uma entidade religiosa, porque eu chamo de entidade, porque igreja é o corpo de Cristo. Eles chamam de igreja, igreja Assembleia de Deus, igreja Batista, igreja Presbiteriana, igreja Universal, igreja não sei o quê. É a instituição evangélica ali. É uma entidade evangélica ali. Mas igreja só tem uma, que é aqueles que aceitam Jesus Cristo como Salvador e vivem em mudança de vida, em nova atitude de vida. Aí está no mundo inteiro. Talvez tenha até gente que seja da igreja verdadeira dentro dessas denominações que eu falei. Talvez tenha. E talvez não tenha. Porém, não pode ser chamado de igreja. Congregar é importante, mas não é obrigado a você congregar em tal igreja para ser salvo. Então ali, hoje se põe uma prisão ali. Sobre o dízimo, sobre voto, sobre campanha. Cada semana, a cada 3 meses é uma campanha. Aí já inventa logo uma camiseta para comprar. Nunca é baratinha a camiseta. As que estão sendo hoje é R$ 50 no mínimo. Eles gastam 20, até pechincha lá, até menos, para vender por 50. Dizendo, aí você pensa que está fazendo a obra de Deus. Alguns vendem camisa sem qualidade nenhuma. Com 2 meses está se rasgando. E cobra R$ 100, R$ 50. Por uma camiseta que não vale nem 10. E você está lá. Porque ele fala em língua, porque ele é o pastor, porque você vem vendo isso há mais de 10 anos, porque todo mundo está... Não todas as igrejas estão fazendo. Quem é esse pastor que está dizendo que vai ser contra todas as igrejas do mundo? Não, não sou melhor que ninguém, não. Eu estou estudando a Bíblia. A Bíblia está escrito que o dízimo é para a nação de Israel, não é para a igreja. Não tem na Bíblia, no Novo Testamento, nada sobre dízimo obrigatório. Não tem, não existe. Nem voto. Ah, mas eu fiz um voto para o meu marido voltar para Jesus. Eu fiz um voto de R$ 100 no propósito, na campanha. Eu fiz o voto e ele voltou. Minha irmã, ele não voltou por causa do voto, não. Não se engane, não, minha irmã, meu irmão. Deus não é como ele está barganhando ali com Deus. Isso é barganha. As igrejas evangélicas, as igrejas estão fazendo de Deus um comerciante. Às vezes tem hora que a gente tem vontade de perder a paciência. Porque se realmente você, pastora, quisesse a verdade, você iria estudar, iria entender. Porque é muito fácil entender que dízimo é para a nação de Israel e não é para a atualidade. Agora você não quer. Você não quer aprender. Você não quer descobrir. Você quer continuar no sistema porque está lhe beneficiando. Ou você está acostumado. Tem muitos pastores, homens de Deus. O que eu estou pregando aqui vai ser... Eu vou ter muitas pessoas que vão deixar de ser meus amigos, pastores, que eu tenho até como filho, como irmão do lado. Aqui mesmo em João Pessoa tem alguns. Mas, se você, meu amigo, você é pastor e é um homem de Deus, você vai estudar, porque você está sendo pela ignorância, ensinando o povo que dízimo é obrigatório e que quem não der o dízimo é ladrão e vai para o inferno. Você está invalidando o sacrifício da cruz. E essa questão de voto é tudo artimanha. Os pastores ficam se reunindo nas grandes igrejas como ganhar dinheiro do povo. Teve um agora essa semana aí que comprou 3.000 moedas. 3.000 moedinhas, 3.000 moedas. Ele comprou, consagrou, foi lá para o altar e disse, olha, essas moedas foram consagradas. O povo já dá dízimo, já faz voto, já tem campanha. Quando ele dá o dízimo, faz campanha de dízimo, oração para o dizimista. Quando vai ungir uma pessoa, tem pastores que quando vai ungir a pessoa, só vai ungir a pessoa na hora da oferta. Venha trazer sua oferta e aproveite e venha ungir. Que é para condicionar a unção de Deus a dinheiro.
para misturar. Por que não unge, traz a unção em outro momento? Tem que ser junto com a oferta. É porque a mente já está assim, é dinheiro, dinheiro, arrecadação, dinheiro, dinheiro, dinheiro. E isso, estão pregando votos, dízimos, campanhas, e quando faz tudo isso, aí eles inventam outro, aí já deram dízimo. Já deram, fizemos a campanha de 3 meses, cada um comprou uma camiseta. Tem um livro aqui para vender, parece um mercado. Aí eles inventaram um agora, lá eu estava vendo no YouTube agora, eu ouvi. Você está andando em busca de falsos, de heresias para seguir, para alimentar o seu ego, para você continuar nesse sistema evangélico que você não quer romper, porque você vai fazer muitos inimigos. Aí você não quer romper, aí prefere não aprender. Então ali, eles criaram mais uma. Qual é? Ele pegou essas moedas e deu para o povo e disse assim, olha, você vai pegar essa moeda e vai colocar ou no carro, ou em cima da estante, ou na carteira. E ele dizendo, olha o que esse cara disse, é um pastor aí, Ezequias, sei lá, não interessa o nome dele não. Então ele disse o seguinte, que todo mal, toda praga, toda maldição que jogaram contra a sua vida, você estando com essa moeda no bolso, na mão, na estante, no painel do carro, vai voltar para quem fez. A Bíblia manda a gente orar pelos inimigos, né? Mas como o interesse dele é dinheiro, e ele sabe que o povo tem sentimento de vingança, igual aquele hino do Sabor de Mel, que é a vingança, aí ele usa isso. E nisso, quando ele falou isso aí, que a praga, a maldição que jogaram contra as pessoas vai voltar para quem colocou, tipo bruxaria gospel, aí ele fala um mistério, dá 3 pinotes, e diz que Deus mandou dizer, e é o que está a moda nas igrejas agora. Deus manda te dizer. Além daquela moda de olha para o seu irmão e diga, né? Olha para o lado, olha para o seu irmão que está do seu lado, que isso é um abuso, isso é inventado, não tem nada de... Olha, está uma bagunça, está uma patifaria, uma palhaçada no meio das igrejolas que eu chamo de botecos de aleluia. E as maiores, as tradicionais, as neopentecostais, estão interessadas no dinheiro, estão interessadas em arrecadação, estão interessadas em comprar um carro novo aqui perto, tem uma que eu fui visitar, aqui pertinho aqui onde eu moro. Vai lá examinar lá o preço desse carro. O carro dele é um Creta 2023, um Creta. Vai lá, pesquisa lá esse carro lá. Por que ele não tem um carro normal? Por que esses pastores querem carro de 300 mil, 500 mil? Vivem chorando na televisão, os grandes, né? E os pequenos estão aí, esses botecos de aleluia, estão ensinando uma mentira. A mentira do dízimo obrigatório. Veja bem, o dízimo obrigatório, para quem quer estudar, eu tenho um curso bíblico aqui para você estudar em casa e confrontar se realmente esse curso... Eu tenho os textos bíblicos, eu tenho a explicação do texto. Não é texto fora de contexto, não, porque o dízimo eles tiram fora do contexto. Eles pregam muito isso, né? Ah, porque os loucos, os rebeldes, os desigrejados estão criticando a igreja, chamando a igreja instituição de igreja de Cristo, né? Que não é. E eles tiram texto fora de contexto. Pois, pastor, pregar que dízimo é para a nova aliança de Cristo, é tirar o texto de Malaquias fora do contexto que o dízimo é cobrado para a nação de Israel e colocar na nova aliança. É texto fora de contexto. Então, um curso que eu tenho, dado pelo pastor Jardel Fernandes, aqui eu indico outros também. O Fala Zion, Fala Z-I-O-N. O pastor Jardel Fernandes de Fortaleza tem esse mesmo pensamento e muitos outros. Então vai lá, pesquisa. Você que quer sair, a não ser que você esteja corrompida e não queira sair deste mundo gospel mentiroso. Além da política que está envolvida aí, né? Se vendem aí agora é partido. Arruma um salvador aí e coloca. Então, meu irmão, minha irmã, se liberte. Você que não dá o dízimo, você não é ladrão, não. Você não é ladrão. Você que não dá o dízimo, você não é ladrão. E aquilo ali é para o povo de Israel. O que você tem que fazer hoje é a oferta de amor, aquilo que Deus propôs no seu coração. Voltando para concluir, no que eu estava falando, dízimo é a mentira. A maior mentira das igrejas evangélicas de pastores é
pregar dízimo obrigatório. Você que é pastor, homem de Deus, mulher de Deus, você que ainda ensina dízimo, peça o curso que é de graça, não custa nada, eu mando para você. É um livro box. E você vai analisar se esse curso é certo ou não. Você mesmo vai pesquisar, discordar ou não. E você vai ter a prova que dízimo obrigatório não é para a nova aliança. Aí você, depois que comprovar que realmente dízimo não é para a nova aliança, se você continuar pregando que dízimo é para a nova aliança, você se tornará um filho do diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. Quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Quem é? É o diabo, Satanás, é o cramunhão, é o cão. É o bicho de chifre ou o bicho sem chifre também. Ele aparece do jeito que ele quer, mas é o Satanás. Ele é o pai da mentira. Então, se você sabe, entende que dízimo obrigatório não é da nova aliança e vai continuar ensinando, você se torna filho do diabo. Agora, sabe por que muitos pastores não vão pedir esse curso? Ou não vão estudar, mesmo sem pedir o curso, mas estudar em casa sobre o dízimo? É fácil se você for estudar sem o vício das igrejas evangélicas, dessas entidades evangélicas. Se você for ler Malaquias capítulo 3, do primeiro ao último, você já vai entender que o dízimo está dizendo para quem é ali. Agora, sabe por que muitos não querem? Não querem porque vão descobrir a verdade. E quando descobrir, e não vão ter argumento, não vão ter provas contrárias do que eu estou dizendo, do que a Bíblia diz que o dízimo é para a velha aliança, é para a nação de Israel. Aí quando eles não querem descobrir, não querem saber, lá na mente, lá no subconsciente, esses teólogos, esses bacharéis, eles sabem. Por isso que eu digo, pastores que sabem. Uma vez eu disse que todo pastor que prega o dízimo, todo pastor que ensina o dízimo é filho do diabo. Não, tem alguns que pregam porque não tem conhecimento. Como diz lá em 2 Pedro capítulo 3, no finalzinho, crescei no último versículo de 2 Pedro capítulo 3, diz assim, ó, crescei na graça e no conhecimento. Então muitos não querem crescer no conhecimento porque querem ficar nessa situação. Porque se sair vai perder a mamata, vai perder o dízimo. Como é que eu vou levar uma igreja que tem despesa? A desculpa é essa, né? As despesas, luz, água, salário do pastor. Como é que ele vai pagar a prestação de 4, 5 mil reais do carro que ele comprou se não tiver dízimo? E a verdade é essa. Eles falam de luz, água, aluguel, despesa, mas na verdade o que ele não quer é perder a mamata de pagar o carro dele, as mensalidades, o relógio de 90 mil reais de Silas Malafaia. Ele comprou com o que aquilo ali? Qual é o trabalho deles? O outro lá, outros pastores lá, essa outra aqui de uma pessoa, Renálida, saia de 4 mil, blusa de 9 mil, tênis de 5 mil. Como é que paga isso? Ela trabalha de quê? É seu dízimo, sua oferta. Dizendo que se você não der, ladrão. Revelando mentira, falando em profecia de mentira, falando em mistério de mentira, que a maioria, eu dizia que cada 10 profecias, de cada 10 línguas estranhas, 8 é mentirosa, 2 é verdadeira. Ou até mudança, não é 8, não é 9, daqui a pouco é 10. O que a gente vê de safadeza, de pilantragem, de malandragem é no meio do povo evangélico. Por isso eu não sou evangélico. Eu sou cristão e sigo a palavra. Quero encerrar dizendo que você se liberte desse negócio de voto, de dízimo. Você, pastor, você, pastora, examine a Bíblia sem o vício da sua denominação, da doutrina da sua denominação, do dogma. E você vai entender que o dízimo não é para a nova aliança. Você não é ladrão se não der o dízimo. Quem prega e sabendo disso, que o dízimo é obrigatório, é filho do diabo. Não se queira se tornar filho do diabo. Seja filho de Deus. Ensina o que é certo. A sua salvação está condicionada a aceitar Jesus Cristo como Salvador, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Ali ele morreu, ele disse ali. A salvação é pela cruz, não por dízimo. Eu queria trazer essa palavra aí. Vou trazer mais palavras sobre isso. Como eu disse, se você quiser todas as respostas, eu tenho um curso chamado Dízimo. Dízimo não é obrigatório e devorador não é demônio. Eu tenho esse curso, se você quiser, mande seu WhatsApp.
que eu envio para você. Eu nem estudei ele todo, estudei parte só. É um livro grossinho assim, feito de, como é que chama, né? Box, um nomezinho que dá para o WhatsApp, em PDF. Eu envio para você. Que Deus lhe abençoe, que eu não tenha me feito seu inimigo, lhe trazendo a verdade. Lhe trazendo a verdade. Em breve, provavelmente agora nesse ano que vem agora, eu e a pastora Sônia estaremos iniciando cultos de curas, de libertação, cultos da nossa missão, missão cristã, luz e vida. Você que quer uma oração, eu vou deixar escrito aqui, para você já está escrito aqui, é o SOS Oração, que é o 83, que é o código aqui da Paraíba, 98910 4085. Repetindo, o SOS Oração é 839-8910 4085. É o meu WhatsApp pessoal para oração e para se você quiser pedir o livro sobre dízimo não é obrigatório e devorador não é demônio. Que Deus abençoe a você, que você se liberte dessa mentira ensinada durante centenas de anos, que quem não der o dízimo é ladrão. Se liberte do voto. Você não precisa ter voto. Eu quero encerrar, mas estou me lembrando de outra coisa aqui. Tem pessoas que eu fiz um voto de R$500, de 1.000, que nem o Silas Malafaia. Teve uma vez que pegou uma Bíblia do Mike Murdock, outro nome lá, que veio dos Estados Unidos para o Brasil, e disse assim, olha, compre essa Bíblia de R$995. Isso era no final do ano, de dezembro. Que no próximo ano você vai ter o melhor ano de sua vida. A mesma coisa das igrejas aí, mundial, universal, internacional, esses au aí da vida aí. A mesma coisa, vendendo a bênção. O seu marido não vai voltar. O seu filho não vai deixar o vício. Essa bênção não vai chegar até você. Você pagando um voto de 100, 200, 500, não vai não. Ah, pastor, mas eu fiz o voto e meu marido voltou. Ah, eu fiz um voto e meu filho voltou do vício. Eu vou na outras religiões aí. Teve gente que subiu a escadaria aí de 400 escadas e o filho voltou do vício, deixou o vício e se tornou católico. Da religião espírita, tem espírita aí que fez as oferendas, os sacrifícios lá, entregou na encruzilhada e o marido voltou. Voltou mesmo, de fato. Tem gente que tinha um câncer e fez um voto aí para Nossa Senhora da Aparecida e o câncer foi embora. Tem gente que fez um voto de R$500 da igreja evangélica e a bênção aconteceu. Isso não prova nada. Deus é contra esse tipo de barganha. Deus é contra esse tipo de barganha. Eu quero deixar claro que quando você algum dia for nas nossas missões, nossos cultos, de graça receber, de graça dar, é o que nós praticamos. Então não pegue experiências para provar o que a Bíblia condena. A Bíblia condena, a palavra de Deus, condena isso. Que Deus abençoe. Fique na paz até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Que Deus abençoe a todos. Paz e graça.